Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Matheus e nós estamos aqui hoje para mais uma aula no livro de Apocalipse. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar você que está assistindo a nossa aula que você possa, nesse momento, antes de iniciarmos todo e qualquer momento de apreciação da palavra de Deus, que a gente se volte ao nosso Senhor em oração. Então, eu queria te convidar para que você, aí mesmo na sua casa, assistindo aí de onde você está, inclinasse sua cabeça e me acompanhasse nessa oração. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor fez de nós o teu povo, o Senhor nos faz filhos teus. Nós te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, porque em ti o amor de Deus por nós foi revelado. Nós que não éramos povo, nos tornamos teus filhos. Nós podemos fazer parte do teu povo, da tua igreja. Nós podemos chegar a ti, nós temos acesso à tua presença, Senhor. Nós te agradecemos por tão grande amor com o qual o Senhor nos amou. Que nós possamos crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que as verdades que esse livro de Apocalipse tem a nos revelar possam fazer com que nós possamos amar cada vez mais e buscar cada vez mais a Ti, que és o nosso Deus e o nosso Senhor. Ajude-nos a permanecermos firmes nessa caminhada do discipulado. Ajude-nos a permanecermos firmes nessa jornada, nessa caminhada em direção a Ti, até que nós possamos nos tornar varões perfeitos, atingindo uma estatura, Senhor Jesus Cristo, de que seja agradável a Ti. Ajude-nos nesse caminho, que as verdades desse livro se revelem a nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos? Então é isso aí. Nós vamos agora estar dando continuidade ao nosso estudo no livro de Apocalipse. Eu peço que você saiba que eu quero que você saiba que nós estamos nesse momento na nossa 23ª aula no livro de Apocalipse. Uau! É muita coisa, é muita coisa. Eu duvido que você encontre alguma igreja que forneça um ensino no livro de Apocalipse tão aprofundado quanto nós estamos fazendo aqui. Para todo mundo aqui dessa igreja sair craque nesse livro, reconhecendo talvez não todos, mas grande parte dos mistérios, das dificuldades que esse livro tem a nos proporcionar. Que nós possamos saber interpretar esse texto, tá bom? Meu objetivo aqui é fazer com que esse texto, que é um tanto quanto difícil, se torne fácil. Se vocês possam ter esse conhecimento, para que vocês possam não ser levados por qualquer vento de doutrina, ou qualquer outra heresia, ou que vocês possam temer um livro que é um tanto quanto enigmático e não se aproximar dele, mas muito pelo contrário, nós queremos que vocês se aproximem, busquem crescer no conhecimento que esse livro tem para nos proporcionar, que ele é um livro que tem muito a nos oferecer, ele é um livro que tem muito a nos oferecer quanto ao crescimento de fé. Por isso nós estamos na nossa 23ª aula e acabamos de passar da primeira metade do livro de Apocalipse. Meus irmãos, vocês já sabem, eu sempre tenho frisado para vocês, é extremamente importante que toda vez que nós vamos lidar com o livro de Apocalipse, nós lembremos o caminho pelo qual nós passamos. Porque esse caminho ele é extremamente importante para que a gente possa ter percepção do que está acontecendo e como o drama que o livro de Apocalipse, dessa visão que João teve, vai se desenrolando diante de nós. Inicialmente, nós observamos que ainda no primeiro capítulo, que o livro de Apocalipse acontece com João presente na ilha de Patmos, nesse ambiente provavelmente de exílio que ele estava vivendo, ali ele estava naquela situação, naquele lugar, e todo o contexto do primeiro capítulo revela, pelas trocas de vozes, que aquilo era um ambiente litúrgico. João estava ali adorando, e no ambiente de adoração, ele tem uma visão de Jesus como o Filho do Homem, e uma visão tanto quanto assustadora desse Jesus que se revelou diante de seus olhos ali. Uma visão que, como nós podemos observar, lembra o Colossus de Rhodes, essa grande estátua que existia, só que não é uma estátua que um dia foi derrubada, mas como alguém real na minha frente. E Jesus comissiona João para que ele escreva 7 cartas para 7 igrejas. E aqui nós aprendemos uma coisa importante no livro de Apocalipse, que esse livro se divide em pequenas porçõezinhas de 7. Em diversos momentos o 7 vai aparecer aqui. Ele faz parte da estrutura desse livro e a gente utiliza essa estrutura fundamentalmente. Nós vemos então que João escreve 7 cartas para 7 igrejas, e para que a gente possa entender bem o que estava sendo escrito,
para quem que essa mensagem estava sendo enviada, a gente tem que observar e conhecer essas igrejas, conhecendo elas melhor, os dilemas que todas essas igrejas passavam, a gente consegue perceber melhor a forma como João estava tentando resolver aquela situação ali que elas poderiam estar passando, tá bom? Então nós temos esse primeiro septenário das 7 cartas. No final, no capítulo 4, nós observamos então que após esse septenário nós temos essa nova sessão, onde o ciclo de visões vai se iniciar e esse ciclo de visões vai até o final do livro. E nós observamos no capítulo 4 como a porta se abre, convidando a João para subir. E João sobe. E no capítulo 4, ele que estava numa liturgia terrena, adorando no chão de fábrica, onde a nossa vida acontece, ele é convidado para ir até os céus, para adorar agora, juntamente com Deus. Ele foi para os céus para ver como Deus está sendo adorado. Ele foi convidado para fazer parte da adoração para aquele que está sentado no trono e é descrito como o Criador. E ele observa que existe toda uma liturgia acontecendo ao redor daquela pessoa, com os 24 anciãos, com os seres viventes ali adorando. E existe também um livro. Esse livro está lacrado. E ninguém pode abrir. E João observou que aquele livro lacrado, que continha as respostas das quais ele foi procurar quando ele subiu, e quem sabe até mesmo o cumprimento dos anseios ao qual o povo judeu tanto esperava, estavam contidos naquele livro. E o livro estava selado. Mas então um dos anciãos fala para João: calma, o livro está selado e parece que ninguém pode abrir, mas existe uma pessoa. Existe alguém que pode abrir. E esse é o leão da tribo de Judá. E nesse momento, então, João ouve falar que o leão da tribo de Judá pode abrir o livro, mas quando ele vê a imagem do leão da tribo de Judá, ele na verdade vê um cordeiro. Ele ouve sobre um leão, mas o que ele enxerga é, com seus olhos humanos, é um cordeiro, e um cordeiro como que sacrificado, um cordeiro como que morto. Esse cordeiro, porém, por mais que ele seja sacrificado, mais como esteja morto, ele sobe, ascende ao trono, se assenta ao lado do Criador e recebe adoração. Aparentemente, esse cordeiro como que morto, frágil animal, surrado, ele é digno de abrir esse selo, ele é digno de honras, ele é digno de louvores, ele é digno de adoração, ele é digno de abrir o livro. E a autoridade é colocada sobre seus ombros. E nós vemos, então, que o ser mais fraco ali, aparentemente, naquela liturgia celestial, é aquele que é realmente digno de abrir. E então, nós vemos o drama de Apocalipse desenrolar. Nós observamos, então, o que nós chamamos aqui do segundo septenário. O segundo septenário que se inicia no capítulo 6, em que nós observamos que esse livro que estava selado, agora ele vai sendo aberto. Então nós temos 7 selos que vão sendo abertos. Nós explicamos já os significados de cada um desses selos aqui para vocês. A partir do capítulo 6, nós observamos, por exemplo, que existe uma estrutura. Os 4 primeiros selos são abertos de uma forma um tanto quanto rápida. E nós observamos que quando cada um selo desses é aberto, alguma coisa acontece na Terra. Nós observamos que os primeiros 4 selos vão falar sobre 4 cavaleiros que vão vir sobre a criação. E depois nós temos um 5º e o 6º selo, em que existe uma espécie de maior detalhamento que João quer, que é dado para esses 5º e 6º selos. E nós vemos então que esse detalhamento é um tanto quanto maior, gasta-se mais tempo explicando o significado desse 5º e desse 6º selo. Nós vemos que a ação de anjos acontece ali. Depois nós vemos uma pausa, uma espécie de interlúdio após a abertura do 6º selo. E nós temos uma história que é contada. A história que é contada está no capítulo 7. A história do capítulo 7 que nos é contada é sobre 144 mil pessoas que permanecem fiéis.
144, que significaria, em cálculo simples, 12 vezes 12 vezes 1000. 144 mil. Esse número traz uma noção de completude, e esse 12 aqui aponta para a gente quem são essas pessoas. As 12 tribos de Israel, elas estão mais uma vez reunidas. Essa era uma esperança ao qual os judeus esperavam com muito anseio, que um dia as 12 tribos fossem reunidas. As profecias do povo judeu afirmavam de que um dia isso iria acontecer. Afinal de contas, após o exílio da Assíria, 10 tribos de Israel foram devastadas e sobraram apenas a tribo de Benjamim, a tribo de Judá e alguns levitas aqui e ali, e o reino de Israel simplesmente acaba. Esse é o momento em que nós vamos observar que o povo de Deus não vai mais se chamar de Israel, mas vai ser chamado de judeu, porque o povo de Israel foi destruído. E eles tinham a esperança de que um dia Deus iria congregar de todas as nações e restaurar a Israel a sua plenitude. E de alguma forma, existem indicativos de que isso esteja acontecendo, de que Israel esteja sendo refeito. Mas ao mesmo tempo, isso diz, e talvez principalmente seja isso, que esses 144 mil pessoas, elas são as pessoas que foram fiéis, o Israel fiel de Deus em toda a história, antes da vinda do Cordeiro. Antes da vinda do Cordeiro. Mas muitas pessoas poderiam achar que esses 144 mil fiéis são um número fechadinho e contado de salvos do Senhor. Mas a verdade é que elas são apenas as primícias, porque nós observamos ainda no capítulo 7 que logo depois nós podemos ver que povos de todas as línguas, tribos e nações, capítulo 7, versículo 9, estão presentes lá adorando. Um número incontável de pessoas, e não somente pessoas de Israel, mas de toda a universalidade de povos que podem ser contados, estão na presença de Deus, adorando, sendo aquelas pessoas que foram salvas. Mais especificamente, aquelas que receberam a marca do Cordeiro. Por fim, no capítulo 8, nos primeiros versículos, o 8º selo é aberto, e nós temos então um silêncio solene. E logo depois, esse 8º selo, ele traz uma ideia de, enfim, Deus agiu. Enfim, Deus fez alguma coisa. Aquelas pessoas que no capítulo 6, em torno do versículo 9, clamavam entre o 5º e o sexto selo por justiça de Deus, elas encontram a justiça sendo feita. Mas então, no capítulo 8, nós observamos que parece que a história é recontada novamente. E nós temos um outro septenário, e nós já estudamos esse septenário, o septenário das trombetas, e a mesma coisa acontece. As trombetas são tocadas, as 4 primeiras trombetas são tocadas. Essas 4 primeiras trombetas são tocadas, e nós observamos que eventos acontecem na criação, como estrelas caindo, e o mar deixando podre, com águas que não podem ser consumidas. Nós vamos observando que cada uma das trombetas vai agindo em alguma parte da criação, trazendo destruição sobre a criação. Nós também observamos que, aparentemente, essas trombetas, elas trazem uma percepção de que não é Deus agindo, mas é Deus dando a liberdade para que algo aconteça. Deus não está agindo diretamente, mas indiretamente. Nós poderíamos colocar assim, eu acho que assim fica melhor. Por quê? Porque a criação está sendo destruída, a criação está sendo tocada. E nós observamos mais uma vez, as 4 primeiras trombetas são um tanto quanto rápidas. Elas estão no capítulo 8. No capítulo 9, nós observamos que a 5ª e a 6ª trombeta são tocadas. Um pouco antes, nós observamos que cada uma das últimas 3 trombetas significava um ai. Um ai de Deus. A 5ª trombeta é trocada e seres malignos saem para atacar os humanos.
A sexta trombeta, esse é o primeiro ai. A sexta trombeta é tocada e nós observamos então que os humanos são atacados por numerosos exércitos. Numerosos exércitos atacam e destroem, trazem morte para as pessoas. Esse é o segundo ai. A intenção aqui nós podemos observar, conforme nós vemos no final do capítulo 8, no versículo 21, era de fazer com que as pessoas pudessem se arrepender de seus pecados, mas mesmo assim elas não se arrependem. Então nós temos, mais uma vez, um interlúdio. Nós lemos então sobre um livro que está no céu, e João não é a primeira vez que nos fala sobre um livro. Esse livro agora que está na mão de um anjo, ele é dado para que o profeta João consuma, para que ele possa profetizar, para que ele possa proclamar para as pessoas. E logo depois, no capítulo 11, nós vemos a descrição de duas testemunhas que representam o povo de Deus pregando contra aquelas pessoas que estavam ali, que deveriam se arrepender nas trombetas. Mas elas pregam por meio período, são protegidas por Deus, mas depois elas são mortas, perseguidas e mortas, encontrando a destruição. E as pessoas zombam do papel que ela estava fazendo, representando Deus ali, mas especificamente ela é morta por um personagem enigmático até o capítulo 11, que é uma besta que saiu do mar. Nós perguntamos até aqui, que besta é essa? Não é mesmo? Mas então, essas duas testemunhas, depois de se completar um outro período de 3 anos e meio, que significa meio período, elas são ressuscitadas, elas ascendem aos céus. E agora, por fim, nós temos o último ai, a trombeta final é tocada, e nós vemos que existe uma descrição de que o reino do Senhor e do seu Cristo vai ser estabelecido de uma vez por todas, e as pessoas dão graças a Deus, e a história termina por aí. E quando nós vemos que parece que a história vai continuar, dá uma pausa. E nós entramos no ciclo no qual nós estávamos agora, em que nós encontramos do capítulo 12, 13 e 14 um conflito entre o Criador e aqueles que destroem a criação. Esse bloco especificamente ele está no centro do livro de Apocalipse. Esse bloco de textos, após esses 2 septenários que nós encontramos, o septenário dos selos e das taças, ele está ali para apresentar quem são os verdadeiros personagens, quem está realmente agindo na história, qual a resposta de Deus para essa ação que está acontecendo na história, o que Deus está fazendo para corrigir isso. O que é a origem do grande mal? Esse é o bloco, como nós falamos nas últimas aulas, esse é o bloco central de Apocalipse. Os capítulos 12 e 14 servem como uma introdução para o septenário que nós vamos começar a estudar hoje, o septenário das taças. Ela conduz a narrativa até o seu final. Então, se nos primeiros capítulos nós observamos que do capítulo 4 até o capítulo 11 nós temos uma espécie de contar a história da criação até o momento da vitória divina, e depois repete, uma história vai sendo contada da criação até uma vitória divina, e fica repetindo constantemente, como se quisesse fazer um convite para você que está lendo o livro de Apocalipse, para que você observasse uma realidade por um prisma, e depois você desse uma virada de 180 graus, como se eu estivesse nessa posição, depois eu estou nessa, para que você possa poder enxergar o todo de uma forma melhor, para que você possa ter diferentes perspectivas do mesmo evento. Tá bom? Mas agora, a partir do capítulo 12, nós temos uma mudança, porque nós não temos mais essa repetição, nós temos uma narrativa linear e constante que vai até o final do livro. Nós estávamos vendo essa
construção que vai colocando bloquinho em bloquinho e depois reconta a mesma história de uma forma diferente, mas agora não. Agora nós observamos que vai ter uma linearidade do capítulo 12 até o final do capítulo 22, ok? Então nós vemos então que esse capítulo 12 a 14 introduz o drama, prepara o terreno, para o capítulo 15 e 16 haver o derramamento das taças, que vai preparar para a descrição da batalha final entre Deus e esses personagens que são introduzidos aqui. No capítulo 12 ao 14 pode ser lido como uma apresentação, primeiramente no capítulo 12, do fracasso da humanidade, da queda e da subsequente ambiguidade da situação humana, em que ela está tanto quanto protegida por Deus, mas ao mesmo tempo sofrendo ataques constantes do diabo. No capítulo 13 nós observamos que os agentes do fracasso da pecaminosidade, nós observamos quem são os agentes que estão por trás do fracasso da humanidade na realidade, na nossa vida. Quem são os representantes terrenos, táteis? Quem são aqueles representantes do diabo, do dragão aqui na realidade da qual nós vivemos? No capítulo 14 nós observamos o Cordeiro e os 144.000, que é o povo de Deus, o povo de Israel se reunindo para uma batalha final para uma ação definitiva e final contra os inimigos que sempre estiveram agindo na história, mas que somente no capítulo 12 eles são revelados. Tá bom? Essa narrativa que nós temos do 12 ao 14 preparou o terreno justamente para isso que nós vamos começar agora. E nos é apresentada essa trindade satânica, que nós popularmente conhecemos como o diabo, o anticristo e o falso profeta, embora o livro até então não tenha chamado eles dessa forma, vai chamar eles mais para frente, tá bom? Esses momentos nós podemos ler, preparam de três formas, né? João apresenta o poderoso símbolo da queda da mulher e do dragão. Ambos estavam na presença de Deus no céu, mas nada estava tão bem. Elas caem do céu para a terra. E a subsequente mulher frágil, mas divinamente protegida, com quem um dragão luta. Este dragão é identificado como a antiga serpente, o diabo, Satanás, que caiu do céu para a terra. Frustrado porque a mulher permanece intocada por suas tentativas constantes de ataque e proteção, a terra se abre para engolir a água que ele manda para atacá-la, uma águia dá asas para que ela possa voar no momento que o dragão tenta atacar, ela é protegida. O dragão espera, então, à beira do mar para poder agir de outra forma. De uma forma que nós podemos dizer mais estratégica. No capítulo 13, João retrata o dragão recrutando agentes para a sua batalha contra a mulher, os filhos da mulher, a humanidade, o povo de Deus. Duas bestas, uma representando a autoridade política e outra besta representando uma autoridade religiosa corrupta. Elas trabalham em conluio com o dragão, representando o dragão aqui na terra, contra a mulher. E nós podemos observar ainda no capítulo 13 que ele vence as pessoas, o povo de Deus, momentaneamente. Lhe é dado autoridade para isso, assim como nós observamos a história contada no capítulo 11 sobre a morte das testemunhas, que posteriormente, como nós sabemos, são ressuscitadas pela sua fidelidade a Jesus. Porém, o último capítulo, que foi a nossa aula passada, nós observamos o momento final da preparação do Cordeiro com os 144.000. Nós lemos a narrativa da salvação dos fiéis de Israel. Eles são um efeito antecipado do derramamento do sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, crucificado como resultado do conluio das autoridades políticas e religiosas. As autoridades que se uniram para matar Jesus são aquelas que agem para perseguir o povo de Deus até hoje. Um resumo, aqui nós temos um resumo, né? Mas a gente não vai precisar repetir o resumo não, tá bom?
Agora nós vamos começar o Septenário das Taças. Septenário das Taças, e por isso eu gostaria de convidar você nesse momento que me acompanhasse na leitura. Nós lemos o capítulo 14, hoje nós vamos ler o capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 8. 8 versículos por hora, para que nós possamos começar a nossa apresentação. Septenário das Taças, vamos lá. Ainda vi no céu outro sinal, grande e admirável. 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois nelas a ira de Deus se consuma. Vi algo como um mar de vidro misturado com fogo, e os que haviam vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome, estavam em pé junto ao mar de vidro com harpas de Deus. Eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. O Senhor, quem não te temerá e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Depois disso olhei e abriu-se o santuário, o tabernáculo do testemunho do céu. E do santuário saíram os 7 anjos com as 7 pragas. Estavam vestidos de linho puro e resplandecente e usavam faixas de ouro na altura do peito. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira do Deus que vive pelos séculos dos séculos. O santuário encheu-se da fumaça da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar no santuário, enquanto não se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Essa é a palavra do Senhor, e o povo de Deus dá graças a Deus. Meus irmãos, enfim, nós estamos diante do último septenário que o livro de Apocalipse tem a nos oferecer. Do capítulo 15, como uma introdução, e o capítulo 16, de fato, essa narrativa vai estar acontecendo. Nós já vimos septenários de cartas, nós já vimos septenários de selos, nós já vimos septenários de trombetas, e agora nós temos o septenário das taças. Por fim, nós temos essa descrição. E tudo começa no primeiro versículo, quando João vê um sinal no céu. Essa não é a primeira vez que João vê um sinal no céu. Na verdade, é a terceira vez que João vê um sinal no céu. A primeira vez que João viu um sinal no céu é quando ele viu a mulher. E a segunda vez que ele viu um sinal no céu é quando ele viu o dragão. A terceira vez que ele vai ver é aqui agora. Quando ele vai ver outro sinal grande e admirável, são 7 anjos com 7 pragas. Alguns autores, inclusive, vão fazer uma espécie de ligação dessas 3 visões. A mulher, o dragão e os 7 anjos, para dar início à consumação do ato do Senhor, fazem essa ligação com os últimos ais das trombetas que nós encontramos nos capítulos 9 e no final do no final do capítulo 10 ali, depois da interlúdio, tá bom? E eles vão falar que essas 3 histórias elas devem ser lidas em paralelo, que uma está fazendo referência à outra e que todas elas dizem sobre a situação da humanidade após a queda, a situação da humanidade antes, sendo atacada pelo inimigo, sendo levada ao pecado, à autodestruição, à destruição de si mesmos, sendo tentada para que ela possa se destruir e sendo destruída por ataques do inimigo, e por fim a ação divina para acabar com o domínio do mal sobre a humanidade, sobre a criação, por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então nós encontramos os 3 ais sendo repetidos aqui, sendo lembrados aqui, em cada uma dessas 3 visões que nós temos celestiais, da mulher, do dragão e dos anjos.
Então nós no capítulo 15, bom, nem todos os autores pensam dessa forma, mas alguns pensam, tá bom? Só quis trazer isso a título de curiosidade. Mas o importante é que um grande sinal celestial foi visto. E por mais que eu tenha separado a narrativa do capítulo 12 ao capítulo 14, e eu tenha dito para vocês que uma nova sessão se iniciou, meus irmãos, eu quero que vocês saibam que a partir daqui nós não temos um novo sendo introduzido, nós temos uma continuidade, nós temos que lembrar o que foi ensinado na aula passada, em que o Cordeiro de Deus estava sobre o Monte Sião, que era o lugar onde as pessoas iam para se proteger de guerras principalmente, mas também era o lugar onde havia a ligação entre o céu e a terra, onde o Cordeiro de Deus estava em pé no Monte Sião, juntamente com 144 mil. A ceifa foi preparada, em que o mundo é ceifado 2 vezes. Nós podemos lembrar de imagens de ceifa, como por exemplo na parábola do joio e do trigo. Na segunda ceifa, especificamente, é preparada uma espécie de vinho, em que a ira de Deus estaria pronta, estaria sendo preparada. E agora nós vemos 7 anjos, e eles são ditos que esses 7 anjos eles têm as 7 últimas pragas. Nelas, de uma vez por todas, a ira de Deus contra a destruição do mundo, contra o pecado, contra a ação demoníaca na criação, iria encontrar o seu fim. Logo depois de ver, então, esse grande sinal celestial desses 7 anjos com suas 7 pragas, ele viu um mar de vidro misturado com fogo. Um mar nos céus. E juntamente a esse mar estavam todas aquelas pessoas que venceram a besta. A besta que nós lemos no capítulo 13. Elas haviam vencido a besta, a sua imagem, elas venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Elas tinham um nome, não da besta, não a marca da besta, mas tinham um nome de Deus. Elas estavam diante do Senhor. Elas venceram. Meus irmãos, como essas pessoas venceram? Como essas pessoas venceram? A verdade é que nós encontramos a vitória sendo apresentada, foi apresentada para a gente diversas vezes por meio de exortações. Nós vimos no capítulo 13 como alguém poderia vencer. Capítulo 13, versículos 9 e 10. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém levar para o cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morta a espada. Aqui estão a perseverança e a fé dos santos. Se for necessário ser preso, vá preso. Se for necessário encontrar a morte, permaneça firme. E mais uma vez também, não somente aqui, nós vemos que no capítulo 14 também existe uma voz falando, proclamando sobre a perseverança dos santos. Olha aqui, capítulo 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Então ouvi uma voz que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, que descansam de seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Meus irmãos, vencer a besta é literalmente ser derrotado por ela. Mas ser derrotado pela besta é ter a verdadeira vitória, é morrer pelo testemunho de Jesus Cristo. É isso que está sendo dito aqui pra gente. Ok? Então, meus irmãos, essas pessoas, elas que estavam na frente do mar, elas tinham vencido. Elas venceram entregando a sua vida, sendo fiéis até o fim. E elas tinham a marca de Cristo. Elas, o nome de Deus gravados em si, e elas estavam em pé com harpas de Deus para cantar uma música.
Elas estavam em frente ao mar, e isso é uma imagem tanto quanto interessante. Quando Moisés atravessou o Êxodo, logo depois de Faraó, juntamente com seu exército, ter sido engolido pelas águas do mar, o mar dos juncos, ou o mar vermelho, nós vemos então que esse povo entoou cânticos de louvores a Deus. O Êxodo é a grande expressão de salvação no Antigo e no Novo Testamento. Pessoas que são tiradas de uma situação de escravidão, de sofrimento, de destruição. Pessoas que são arrancadas da sua situação presentes e levadas para viver uma nova realidade, não mais debaixo da realidade de destruição e opressão que o Faraó e o Egito ou a Babilônia podem nos proporcionar, mas pessoas que vivem a vida conforme a lei de Deus pode nos proporcionar. Então nós temos essas pessoas que são retratadas vencedoras, assim como o povo de Israel venceu no Êxodo diante desse mar de vidro. E elas cantavam que canção? O Cântico de Moisés. E o Cântico de Moisés é um cântico um tanto quanto conhecido. Ele está no livro de Êxodo, no capítulo 15, versículos 1 a 18. Depois você pode ler na sua Bíblia. O momento em que Moisés canta de alegria, porque Deus abriu o mar e eles venceram. Nós também vemos que eles receberam uma canção. Não somente o cântico de Moisés, mas eles cantam a canção do Cordeiro. Meus irmãos, logo depois nós vemos até mesmo um pouco do que eles cantavam. Olha só. Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Senhor, quem não te temerá e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os seus juízos são manifestos. Eles cantavam essa canção, mas também cantavam a canção do Cordeiro. E nós já vimos 2 vezes sendo falado sobre um novo cântico. No capítulo anterior, no capítulo 14, nos é dito que os 144 mil, eles sabiam uma música que só eles sabiam, que era um novo cântico que foi dado somente para aquelas pessoas. Mas no capítulo 5, que é anterior, que narrativamente é anterior, mas que cronologicamente ele é descrito como posterior, como se esse cântico do Cordeiro esse novo cântico fosse cantado antes do Cordeiro assentar e abrir o trono. Vocês entendem? Os céus, a terra, o mar cantam esse novo cântico. E agora esse cântico está na boca desse povo aqui. Nós vemos o cântico sendo repetido, o cântico de alegria. Mas também nós observamos algumas ênfases que são dadas no versículo 3 e no versículo 4. Nós vemos, primeiramente, grandes e admiráveis são as tuas obras, essa ênfase na criação de Deus, de que Deus é aquele que faz as coisas belas, magníficas. Isso aqui é especificamente uma citação para as coisas que Deus faz. A criação, como esse mundo ao qual Deus é belo, justo e merece ser preservado. Ao contrário da ação de Satanás, que é para trazer destruição à criação de Deus. Além disso, não é somente a criação, mas os caminhos, a lei de Deus, a Torá de Deus, ela é justa e verdadeira. Eles estão vivendo no caminho traçado pelo povo de Israel, de ser fiel à lei de Deus e ser fiel até o fim. E então nós temos, Senhor, quem não te temerá e não glorificará o teu nome? Um clamor para que as pessoas adorem esse Deus verdadeiramente. Pois só tu és santo, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Meus irmãos, um ponto interessante. Essas pessoas morreram testemunhando o reinado de Deus. Elas morreram testemunhando o reinado de Deus em um mundo que dava a impressão de que não era Deus que estava reinando. Vocês pararam para perceber isso? Essas pessoas morreram dando testemunho sobre o reinado de Deus, quando a situação aparente é a de que a besta está reinando. A besta está reinando em nome do dragão.
E a visão que nós temos é de que Deus não está reinando. A aparência deste mundo é a de um mundo de destruição, de morte, de choro, de ranger de dentes, em que o diabo está reinando por meio das suas duas bestas. Mas elas viveram para testemunhar que o reino de Deus ia se manifestar e que esse reino que está presente é um reino que vai ter um fim. Elas morreram testemunhando a realidade que havia de vir, a de que o reino de Deus iria se colocar presente no meio deles. E logo depois, meus irmãos, nós vemos que João olha e o santuário que estava fechado, ele se abre. O santuário se abre, o santuário que é o tabernáculo do testemunho no céu. E do santuário saíram aqueles 7 anjos com as 7 pragas. Esse santuário, ele já apareceu aqui. O santuário ele apareceu no capítulo 11. Se você olhar no versículo 19, em torno do versículo 19, olha só. Então se abriu o santuário de Deus que está no céu e foi vista a arca da aliança. O santuário estava ali. Pouco antes nós vimos também que o altar, em outros capítulos, estava presente. Nós vimos um anjo sacerdote com um turíbulo, um incensário, levando as orações do povo de Deus ainda nas trombetas, se eu não estiver enganado. E nós observamos então que elementos constantes do templo de Israel, do tabernáculo, conforme descrito, que o tabernáculo deveria ser construído em Êxodo, no capítulo, posso estar enganado, mas 25 até o 40, esses elementos estão presentes aqui. Não é 25. É 25, vai ter uma parada no capítulo 33, com a descrição da história do bezerro de ouro e da queda do povo de Israel, a renovação da aliança, e a narrativa do templo volta. É por aí mesmo. Enfim, momento para relembrar aqui, né? Vamos dar continuidade desse santuário, esse santuário que é uma descrição do templo ao qual Moisés revelou para o povo. O lugar onde Deus está sendo adorado é igualzinho, é basicamente isso que nós observamos. E ali dentro nós temos, como nós vimos no capítulo 11, a Arca da Aliança, que contém os 10 mandamentos naquelas 2 tábuas de pedra. Está ali presente naquele lugar. A Arca da Aliança que havia desaparecido, ela se encontra nos céus, conforme nós podemos ver ali, para marcar a presença de Deus nesse lugar. Esse tabernáculo aparece mais uma vez. É o tabernáculo do testemunho da realidade do Messias, da realidade da lei de Deus. É o tabernáculo do testemunhar de Deus contra essa realidade que nos é imposta. E nós vemos então que eles enchem esses anjos que saíram desse lugar. Eles saem com essas 7 pragas. Eles estavam vestidos com roupas que demonstram autoridade, poder e nobreza. Roupas de linho com faixas parecidas com a faixa diaconal que um ministro utiliza. Faixa, só que essa faixa era de ouro, demonstrando a nobreza deles, amarrados em seus peitos. E um desses 4 seres viventes, então, dá para esses anjos 7 taças. 7 anjos, 7 taças, 7 pragas para ser derramadas. E o santuário, então, enche-se de fumaça, da fumaça da glória de Deus e do poder de Deus. Ninguém podia entrar no santuário enquanto não se consumassem as 7 pragas. Um ponto interessante é que quando nós lemos no capítulo 11, o santuário tem a Arca da Aliança. No capítulo 15, a Arca da Aliança já não está mais aqui. E o santuário agora se encontra fechado. As pessoas não podem mais
adentrar no santuário onde a presença de Deus está presente, enquanto a ira de Deus não se consumar. Meus irmãos, olha só esse texto aqui. Numa rica concatenação de imagens, João descreveu uma liturgia que esvaziou o templo. Este é o ponto de sua descrição do templo como o tabernáculo do testemunho no versículo 5. No capítulo 11, versículo 19, João declara que o templo de Deus no céu foi aberto. E em 15, 5, o templo do testemunho foi aberto. O templo é identificado como o templo tenda original estabelecido no Êxodo. Olha, eu falei que é no capítulo 25, era capítulo 26, está vendo? Dentro dessa tenda, as tábuas da lei eram guardadas e veneradas. Elas eram um símbolo de Deus e de seu povo escolhido. O símbolo da presença viva de Deus no meio deles. Mas agora, essa liturgia que nós podemos observar é dessa liberação que havia dentro do templo. Um detalhe importante pode surgir nessa comparação entre capítulo 11 e capítulo 15. Na primeira visão, a Arca da Aliança foi vista no templo, enquanto na última visão, não a Arca, ela desapareceu. Ela não está mais aqui. Ela foi aberta e a Arca não está lá. O relacionamento de Deus com o povo de Deus está tomando, então, conforme essa descrição que nós podemos ver aqui, uma nova direção à medida que a história da ação salvadora de Deus, que se iniciou em Israel, chega ao fim. Uma nova era, então, se inicia. E ao contrário da literatura apocalíptica judaica daquele momento, como, por exemplo, o livro de 2 Enoque, 4 Esdras ou outros textos, até mesmo o sermão apocalíptico de Jesus no livro de Mateus, no capítulo 24, não há nenhum indício da destruição do templo ou de Jerusalém no livro de Apocalipse. Mas a contraparte celestial do templo terrestre foi esvaziada. Foi esvaziada. Nenhuma outra menção é feita ao templo até que João chega à sua descrição de templo na Nova Jerusalém, no final do livro de Apocalipse. Um período da presença salvífica de Deus para o povo de Deus chega ao fim com o fim do templo de Israel e do culto estabelecido, com a destruição do templo. Esse evento ele aconteceu no ano 70 e o livro de Apocalipse foi escrito em torno do ano 90, 20 anos depois da destruição do templo em Israel. Significa que o evento da morte e da ressurreição de Cristo, como anunciado no próximo capítulo, abre uma nova era na história do relacionamento de Deus com toda a humanidade. Para João e outros do seu templo, o templo terreno é uma imagem do templo celestial. Como o público descobrirá, João descreve o que é estabelecido na morte de Jesus Cristo e por meio dela a um lugar onde nenhum templo é mais necessário, pois o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Nós observaremos então aqui uma descrição do templo e nós vamos ver depois que o templo vai se tornar vai ter uma nova situação que vai ser colocada em Nova Jerusalém com esse novo templo, ok? Nós vimos então, meus irmãos, que o terreno foi preparado. O terreno é preparado e nós observamos que 7 anjos, 7 taças estão preparados para agir de uma vez por todas, para preparar. As taças, elas descrevem um fim, mas na verdade elas que estão cheias dessa ira de Deus que foi preparada no momento da seiva, no capítulo 14, para serem derramadas, elas vão abrir o caminho para a batalha final de Deus e aqueles que destroem a criação. Nós estamos indo para um momento crucial e chave, onde Deus vai lutar e batalhar contra a besta, as 2 bestas e o dragão. Uma outra figura ainda vai aparecer, que é a Babilônia. A Babilônia, que é essa mulher imponente, a qual
a qual está montada sobre a besta. Ou é o inverso? Agora eu não lembro muito bem. No capítulo 17 vai ter essa descrição da Babilônia, mas Babilônia está em cima da besta. Enfim, peço perdão pela divagação, meus irmãos. Mas a gente está chegando no momento em que a batalha final de Deus e como a salvação de Deus se manifesta de uma vez por todas na criação vai acontecer. Esse é um momento importante. Então, vamos continuar acompanhando as nossas classes de Apocalipse. Espero que vocês estejam gostando, espero que esteja sendo proveitoso, espero que esteja sendo edificante. Espero que possa abençoar a vida de todos vocês, tá bom? Por hoje a nossa aula vai ficando por aqui. Gostaria de terminar fazendo uma breve oração, que vocês me acompanhem. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos porque a tua salvação se manifesta a nós. A sua salvação se manifestou a nós por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, e nós podemos experimentar a salvação em Ti. Muito obrigado pelo dom, pela graça que nos habilita a viver uma nova vida, que nos faz incluídos no povo de Israel e experimentar a Tua salvação, que faz de nós Teu povo, Teus filhos adotivos, que nós possamos viver uma vida digna dos Teus caminhos. Que nós possamos viver uma vida fiel no testemunho do Cordeiro, aguardando a consumação desse reino que já se iniciou aqui e agora por meio da Tua igreja. Nós Te louvamos, agradecidos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Então é isso aí. Um grande abraço a todos vocês. Que Deus os abençoe e até a próxima aula, quarta-feira que vem. Vamos lá. Tchau.